Olá, está começando mais um programa Novo Campo e a gente vai dar continuidade ao assunto compostagem. Semana passada você acompanhou como ela é feita na zona rural. Hoje, aqui na cidade, você vai ver de que forma a compostagem é utilizada. Isso é o que você confere a partir de agora. Para quem pensa que compostagem é algo feito apenas para quem mora nos sítios e fazendas, está bem enganado. Essa técnica de reaproveitar o lixo orgânico, aquele que aparentemente não serve para nada, chegou à cidade grande e tem sido uma grande aliada do meio ambiente. São José dos Campos é uma cidade do interior de São Paulo que tem apresentado um largo crescimento nos últimos anos. Com uma população de cerca de 650 mil habitantes, São José se tornou palco de projetos ambientais que geram economia para a cidade. Dentre tantos, destacamos a compostagem, uma novidade para muitos que vivem nas zonas urbanas do país. Um dos lugares em que o projeto tem atuado é o famoso Parque da Cidade Roberto Burle Marx, famoso por suas grandes áreas verdes que acolhem visitantes de todo o Vale do Paraíba. Desde 2008, o parque tem reaproveitado a matéria-prima gerada naturalmente e a transformada em adubo orgânico, uma atitude que tem gerado muita economia para a prefeitura da cidade. A gente gera muitos resíduos, né? Com roçada, com limpeza de poda ou varreção de folhas. E a gente tinha muito problema de onde colocar esses resíduos. E aí com a compostagem a gente já facilita também, que já tem o composto que a gente precisa muito, a gente comprava antes esse composto. Era muito caro para vocês comprarem? É caro, porque usa muito, né? E então tem uma economia e ao mesmo tempo resolve o nosso problema de onde colocar esses resíduos. Então vocês pegam a própria matéria-prima que o parque gera, o lixo do próprio parque, e criam orgânico para as plantas que vocês plantam aqui mesmo. Para a manutenção dos jardins e também para as árvores. O parque é muito grande, tem muita vegetação, né? Inclusive a gente precisaria até de mais compostos, né? Mas aí tem que melhorar um pouco a estrutura. E vocês recomendam isso para outros lugares nas cidades? Claro. Assim? Porque não é comum, né, Cris? A gente vê isso nos parques, nas cidades grandes, né? É uma novidade que está surgindo por aí. E vocês tomaram isso como exemplo para vocês, assim, e tem funcionado? Muito bem. Muito bem, os resultados são ótimos, assim. Onde a terra era mais compactada, agora tá mais, a gente vê que está mais saudável, as plantas melhoraram muito. Porque não tem agrotóxico, né? Não tem agrotóxico e é natural, né? Eu estou aqui com o Carlos, do zootecnista, que já explicou pra gente como funciona a compostagem na zona rural. E a gente está aqui agora num parque totalmente urbano. Carlos, qual é a diferença da compostagem lá na zona rural e aqui na zona urbana? A primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte, olha só. Apesar de a gente falar da zona urbana, o que acontece é o seguinte, olha, por exemplo, a área urbana hoje da cidade de São José dos Campos, ela gera anualmente 60 mil toneladas de matéria verde, decorrente de manutenção de parques, poda de árvore, entendeu? Só que esse material, ele não tem uma destinação correta ainda. Né? Para garrafa PET você tem, para papel você tem, para plástico você tem. Mas esse tipo de resíduo orgânico, ainda a gente não tem, lugar próprio. Não criou-se uma solução adequada para isso. Bom, a solução mais barata que você tem hoje para esse tipo de resíduo é a compostagem. Né? Mas como eu havia falado naquele programa anterior, a compostagem ela tem que ser muito bem dirigida. Né? Porque ela não pode ser uma compostagem anaeróbica, ela não pode gerar mau cheiro, não pode gerar gás metano. Principalmente na cidade, que as pessoas estão muito próximas, né? Porque isso vai criar uma série de problemas, na verdade, né? Você tentando resolver e acabar criando mais problemas. Então, esse módulo que foi instalado aqui no parque é um
vamos dizer assim, um protótipo, né? Para fazer em escala menor, pegar esses resíduos urbanos e fazer essa transformação. E fazer o quê? Fazer a reciclagem desse material. Redução e reciclagem. Então o que nós fazemos? Todo o resíduo do parque, da manutenção do parque, varrição, folhagem, poda, todo esse material vem para o módulo de compostagem aqui. Aqui ele recebe aquele tratamento de umidificação. Também joga água. Joga água, aí monta-se as pilhas, né? Faz a correção de nutrientes dele, né? E aí faz as viradas para fazer a fermentação desse material. Aí com isso o que a gente faz? A gente reduz o volume desse material e transforma esse material num adubo orgânico. Que serve para o parque mesmo. Que serve para o parque. Tá? Então, ou seja, o parque gera essa matéria orgânica vem para cá, ela é transformada, reduzida e volta para o parque como adubo orgânico. Deixa eu te perguntar, e o pessoal de casa que descarta aquele lixo orgânico, tem como aproveitar de alguma forma aquele lixo para fazer compostagem? Sim, tem. Só que eu digo assim, vamos supor, se você estiver num apartamento, isso é mais difícil fazer. Complicado, porque o espaço é menor, né? Tá? Mas é possível você até ter... Existem containers hoje que você compra para você fazer isso. Mas dentro de ambiente como um apartamento é mais complicado. Mas quem mora em casa, por exemplo, é possível fazer compostagens com resto de alimentos, né? E eventualmente com resto de capina, de limpeza do terreno, esse tipo de coisa. Mas não pode fazer de qualquer jeito, tem que ter conhecimento. Um certo cuidado. Né? Senão se você começa a gerar, você pode gerar chorume, você pode atrair animais indesejáveis, ratos, por exemplo, porque ali tem alimento. Tem que saber fazer. Tem que saber fazer. O problema da compostagem é o que eu já havia comentado. Que a compostagem, as pessoas imaginam uma forma muito empírica. Ah não, junta o material lá que vai apodrecer, vai dar tudo certo. Mas, tudo bem, se você estiver na zona rural é menos problema, mas se você estiver na área urbana, é isso que acontece, começa a dar mau cheiro, né? Pode atrair insetos, animais, né? Ratos. É muito gás, gera muito gás, né? Então tem que tomar cuidado. Se for fazer realmente alguma coisa assim, peça orientação, né, de alguém que conheça, porque senão você acaba, em vez de criar solução, você cria mais problema. Mas não é uma coisa tão trabalhosa. Se a pessoa for pedir orientação, ela consegue fazer tranquilamente. Tranquilo, é um trabalho simples. É questão de conhecimento, né? Metodologia, saber fazer, você faz coisas boas, né? Você tem... E isso ajuda o meio ambiente, né? Claro. Esse lixo não vai para o lixão, gerar gás, gerar um monte de problema que traz para o meio ambiente, para a atmosfera. O exemplo é essa situação aqui do parque, né? Você vê, o resíduo é gerado aqui, transformado, reduzido aqui e volta para o parque, né? Melhorando a condição do parque, né? Fertilidade do solo, né? A questão econômica, de que forma você vê a questão econômica na zona urbana quando se faz a compostagem? É grande a economia? Olha só, se você for depositar esse material, vamos dizer, num aterro, primeiro que já é proibido fazer isso. Mas se você fosse depositar, você teria o custo de levar esse material até lá, transportar, né, toda essa logística, e ainda você teria que pagar por tonelada depositada no aterro. E é caro. E é caro. Tá? Então aí já tem um problema, né, de despesa, de movimentação desse resíduo. Agora, se você, a cidade, por exemplo, a cidade utiliza muito, nas praças, nos parques, utiliza muito matéria orgânica para poder fazer o paisagismo dos parques, né? Canteiros, e isso tudo é adquirido, comprado. Né? Só que a área urbana, apesar de ser área urbana, a área verde da área urbana, ela gera muito resíduo. Sim. Né? Que se fosse trabalhado esse material, você poderia gerar esse resíduo, com esse próprio resíduo, gerar exatamente esses nutrientes, esse adubo orgânico para o próprio uso da cidade. Aí não precisa comprar mais e economiza. Também. E a solução da compostagem, para resíduo orgânico, vamos dizer assim, é uma das melhores. Por quê? O investimento é baixo. Né? Você vê, uma estrutura de compostagem, ela tem um investimento muito baixo. Né? Além do que, por exemplo, existe, por exemplo, vamos supor assim, se você quiser trabalhar um pouco mais, em vez de pegar esse resíduo,
simplesmente jogar só na área de paisagismos do parque. Tá? Você poderia pegar esse resíduo e trabalhar com produtores produzindo alimento. Esse resíduo é um adubo orgânico, você poderia, por exemplo, produzir alimento orgânico. Mais saudável. Mais saudável, né? Então, a partir desse resíduo, que é um problema, você pode gerar melhoria, por exemplo, da nutrição. Vamos supor, essas hortaliças poderiam ser distribuídas em restaurantes populares, em merenda escolar de criança. Muita coisa. Tudo a partir do resíduo orgânico. Aqui a gente juntou as folhas, a gente viu que o pessoal já juntou as folhas. De lá você molha e daí vem para esse espaço aqui na frente. Isso, que é a área de compostagem. Decompostagem. Vamos lá mostrar então? Uhum.